Boa noite. Sejam bem-vindos. Meu parceiro de live está chegando. Vou colocar aqui nos comentários o título, né, da lição de hoje. Olá, Boa noite. tudo bem? Tudo bem, você, André? Tudo bem também. Beleza. Amauri, boa noite. Tudo bem, você, André? Tudo bem também. Aí. Olha, deu certo, eu baixei o outro aqui. Bom, esta noite, né, nós vamos continuar os estudos do livro Segue-me. De Emmanuel. Psicografado por Chico Xavier. Lição esta noite. Pronto, fixado. Vamos aguardar um minutinho, pessoal, e chegando, né? Sim. Cida, Andréia, boa noite. Pessoal, vamos lembrar de pegar um copo de água, uma vasilha, né? Para que seja fluidificada durante o nosso estudo. Isso acaba sendo um culto, né? Um culto no lar. Verdade. Onde, como Jesus disse, né? Sim. Onde tem 2 ou mais em meu nome, aí estarei. Exatamente. André, você vigia o horário, porque eu perco. É tanto assunto, né, que as lições suscitam. Sim. E essas lições, como a maioria dos livros espíritas, né?
às vezes são escritas há tanto tempo e tão recente elas servem, né? Os temas Sim, de hoje, as nossas vivências de hoje, são escritas há tanto tempo e elas encaixam perfeitamente nos dias de hoje, né? com toda certeza, porque a espiritualidade superior, ela tem uma visão muito mais ampla que a nossa, né? Então, Consegue, eles nos preparam o tempo todo. consegue ver bem à frente da gente, né? Muito, muito. Bom, podemos dar início, né, com a nossa prece. Vamos lá. Então, vamos todos acalmar os nossos corações, nossos pensamentos, preocupações do nosso cotidiano. Vamos agora procurar sintonizar com a espiritualidade amiga que dirigem nossos trabalhos, nossos estudos, nosso aprendizado. E Jesus, o médico de nossas almas, continue nos guiando, nos amparando na senda do progresso, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, vou começar a ler aqui o tema de hoje. O tema de hoje é esta noite. Mas, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Não basta ajuntar. Ô, Mirna, se você quiser que eu pare para fazer uma explicação, você me fala, tá bom? Eu vou lendo. Não, pode fazer a leitura, depois a gente comenta, a gente vai revendo os trechos e comentando. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os ramos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações das astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do plano avançam duas calamidades morais do materialismo correspondendo-lhe às forças: o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos seus conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a epígrafe, o suicídio e a loucura. Então ele diz assim: a calma e a resignação, uridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se, encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reverses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, conturbariam. Espírito amigos, atendemos à caridade, que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezamos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita. Auxilie o próximo e discernir e pensar. Muito assunto para pouco tempo. Eu sempre costumo dizer, né, que esses momentos que a gente tira
para fazer esses estudos, essas análises, são o nosso banquete espiritual. Então, a gente precisa saborear, né? Por isso que eu falo que é pouco tempo. Mas vamos lá. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade. A doutrina espírita é uma doutrina racional, né? Que analisa em profundidade todos os acontecimentos, a explicação para tudo que nos acontece. E então, nós temos no estudo da doutrina o estudo das leis divinas. Uma delas é a lei do progresso. Quando a gente fala que a doutrina espírita é uma religião da fé raciocinada, então nós vamos alinhar esses dizeres à lição de hoje. Se Deus nos criou e criou os mundos, que são inúmeros, né? Incontáveis, nós não temos condição de saber quantos. Se Deus nos criou para o progresso, assim como tudo que existe, então é um raciocínio lógico pensarmos que não poderemos permanecer estagnados por todo o sempre. Aqui está dizendo que o homem progrediu e alcançou conquistas maravilhosas no campo material. Ele fala que a supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos, e são mesmo, né? Em todos os reinos da natureza física. Mas, continuando nossa linha de raciocínio, partindo do pressuposto que não somos apenas um corpo material, somos espíritos eternos criados para evoluir, então essa evolução não pode ser só material. É essa a razão da pergunta. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para a alma, não para o corpo. O que tens preparado? Para quem será? Podemos interpretar dessa forma, né? Aqui ele faz alusão àquele homem que tinha preparado as suas colheitas e guardado nos celeiros, e aí o homem preocupado, porque era tanta fartura que não caberia naqueles celeiros que ele tinha. Então, ele estava planejando construir celeiros maiores para poder guardar mais coisas, né? Numa alusão de tesouros materiais, riquezas materiais. Mas aí, Deus, então, pergunta ao homem, te pedirão a tua alma, o que tens preparado? Para quem será? Já que nós não levamos nada de material. Então, quando pedirem nossa alma, o que temos? O que temos preparado? O que teremos na nossa bagagem espiritual? Como nós não sabemos o dia que o nosso corpo físico vai morrer, né? Então, esse preparo da nossa bagagem espiritual é todo dia. Não é assim,
quando eu aposentar, eu vou me dedicar a algumas obras de assistência, ou eu vou poder estudar, ou eu vou fazer tal ação de assistência ao próximo. Mas, se eu chegar a aposentar, mas e se eu não chegar? Daqui meia hora, daqui 10 minutos, a gente pode ser chamado de volta à nossa pátria de origem. Então, é melhor a gente se atentar sobre isso e nos examinarmos, né? O que temos. O que temos para hoje, não é para amanhã, não é para daqui 10 anos, 20 anos, quando estiver bem velhinho. É para hoje, o que temos para hoje, né? Esse é um ponto. Continuando aqui, ele fala que os povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo. Entre os povos mais adiantados, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças: o suicídio e a loucura. E ele mesmo diz, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. Se a gente pensar em o que leva uma pessoa ao suicídio, né? Com certeza é um estado de desequilíbrio, de desespero muito grande. Porque nós temos o instinto de conservação, né? Então, é da natureza que a gente lute para ficar vivo. Então, se a pessoa chegar ao ponto de tirar a própria vida, porque ela está muito desequilibrada, muitíssimo desequilibrada. E ele fala da obsessão. Então, guardemos essa questão do desequilíbrio, que, né, chega ao ponto extremo do suicídio, e vamos pensar aqui um pouquinho na obsessão. Né, Sim. André? Então, eu queria falar assim, a respeito desse suicídio. As pessoas hoje em dia, principalmente, esse negócio está muito em alta, esse negócio de suicídio, depressão, e as pessoas realmente, elas ficam muito frustradas quando não conseguem algum bem material, alguma coisa, ou perdem aquilo que eles conseguiram, e aquilo, a pessoa fica muito, realmente, na angústia, né? Daquilo que às vezes consegue chegar até o ponto de suicídio mesmo. Então a pessoa fica tão apegada a essa parte do materialismo, esquece a parte espiritual, que causa levando ao suicídio, à loucura, né? Porque assim, quando ela começa a ficar nessa parte de angústia, de frustração, ela consegue atrair, né? Vamos dizer, obsessores, espíritos naquela mesma sintonia, que ela consegue chegar a ficar na loucura mesmo, consegue chegar num patamar tão alto de angústia e tão de tristeza, e consegue aquela atração que ela emana ali, ela atrai tanto os espíritos no mesmo nível, que acabam ficando obsessores mesmo. E a gente sabe que esses espíritos, querendo ou não, eles querem também que a gente consiga fazer algum mal, alguma coisa para nós mesmos, e levam até a pessoa ao suicídio mesmo, né? Jesus mesmo falou que o meu reino não é desse mundo. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Porque realmente, assim, o que ele pode dizer em relação a isso aqui é sobre isso. A gente não tem que ficar dando tanto valor às coisas materiais. A gente tem, igual você falou, que a gente tem que preocupar muito com hoje, com agora, o que a gente está fazendo agora, nesse momento. Não é amanhã, porque o desencarne ninguém sabe quando vai ser. Então a gente tem que cuidar dessa parte nossa espiritual, dessa parte nossa... A gente tá inteiro, vamos dizer assim, fisicamente e também mentalmente, vamos dizer assim, espiritualmente, porque é muito frustrante você ver uma pessoa que às vezes está nessa angústia por coisa material. Pessoas que sofrem muito por coisa de material, ou por não ter, ou por perder, né? Então isso é muito triste de ver.
E hoje em dia, principalmente os jovens, né, não estão com aquela determinação tão forte para isso. Hoje em dia, os jovens, qualquer coisinha, eles querem tudo para ontem, né? Eles querem tudo que aconteça tudo muito rápido. E se aquilo não acontece, vem aquela frustração. E por isso tem tanta gente hoje em dia depressiva, tanta criança depressiva, tanto jovem depressivo. Nunca teve tão em alta depressão, a síndrome do pânico. Então isso tudo leva a isso, né? A pessoa, aquela frustração de não ter as coisas que ele quer tão rápido, né? Porque antigamente as coisas eram bem mais devagar, mais lentas, né? E hoje em dia é tudo muito rápido, eles querem tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então, assim, voltando à questão do progresso, nós estagnamos do ponto de vista do progresso espiritual. Quase, praticamente estagnamos. Nós, humanidade, né? Sim. Se a gente pensar, quando nas 3 revelações, né? Moisés, ao tempo de Moisés, já nos conta a Bíblia, que quando Moisés subiu o Monte Sinai, e lá onde ele recebeu os 10 mandamentos, etc., ele desceu, o povo estava lá, idolatrando um ídolo, um bezerro de ouro. De ouro, né? Vejamos o nosso comportamento enquanto humanidade. Nós tivemos Moisés e aquele povo que o estava seguindo visando alcançar condições melhores. Mas bastou uma saidinha de Moisés ali no Monte Sinai, pronto, voltou, né, aos velhos costumes. Passado algum tempo, então Moisés tratou até com leis rígidas, leis civis mesmo, de combater os excessos que se cometiam. Passado algum tempo, veio Jesus. Por quê? Porque havia a fé estava sendo corrompida por questões materiais, né? Então, Jesus veio para dizer o que Moisés não pôde dizer à época dele e mostrar, olha, existe uma vida espiritual, há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu pai, né? E nos chacoalhou para que a gente se atentasse aos sentimentos, à compaixão, à caridade. Então, a gente, enquanto humanidade, nós estamos sendo preparados para a vivência espiritual há muito tempo. O que eu quero dizer? Pela própria lei de progresso, racionalmente falando, não é para a gente desconfiar, assim, que a gente não vai continuar nessa maré por muito tempo, nessa vibe, vamos falar que é a linguagem da moçada. Não tem lógica, uma coisa contradiz a outra. Então, por isso nós chegamos a um ponto em que o índice de suicídio está lá nas alturas, o desequilíbrio das pessoas, as depressões, né? As frustrações, assim, a pessoa não enxerga, não tem motivação. Isso tudo sinaliza para a gente aquelas palavras que são ditas há muito tempo e que a gente foi deixando de lado. São chegados os tempos. São chegados os tempos. E isso é tão racional, não tem nada a ver com crendice, superstição. Pelo contrário, é a mais pura lógica que está diante dos nossos olhos. Para quem quiser ver, porque quem não quer, não vai enxergar mesmo, né? Então, nesse sentido, do raciocínio lógico, da fé raciocinada, nós também
podemos fazer uma reflexão de por que tanto suicídio, por que tanta depressão, por que tantas calamidades na Terra, né? Guerras, flagelos. Por que será? O que a gente tem feito? Como o homem está se comportando com essa casa que foi preparada para nós, para nos como base para o nosso desenvolvimento, mas não só material. Uma escola, né? Vamos dizer assim, né? Uma escola, exatamente, uma escola, uma oficina. Isso. De aprendizado. Onde o homem, isso, o aprendizado. Então, um dos pontos mais importantes aqui é essa alusão ao suicídio, à loucura, e tanto é de importância que Emmanuel, ele mesmo traz aqui, para refrescar a nossa memória, o capítulo lá, o item 14 do capítulo 5º do Evangelho, que fala sobre o suicídio e a loucura, né? A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, mais uma vez, lei do progresso. Quando, e aí também a fé raciocinada, quando nós temos conhecimento, acreditamos, temos fé, porque raciocinamos e vimos a lógica de tudo que acontece, então não é que a gente não vai sofrer, só que a diferença é que a gente terá o preservativo contra a loucura e o suicídio, porque a gente sabe que tivemos um longo planejamento reencarnatório, um longo preparo para estarmos aqui. E todas as provações, expiações que a gente se depara nessa fé raciocinada, a gente sabe que, na verdade, se configuram como oportunidades de retificação, né, espiritual nossa. Então, olha a diferença que é quando a gente tem essa perspectiva. Por quê? Você não vai sofrer? Vai, mas você sofre com a convicção de que é a lição que você precisa para passar à frente, para outra série, para outro patamar, para outro nível. Então, você sofre sem o desequilíbrio, o que é muito diferente, porque a loucura e o suicídio, você vê que não são soluções. Nunca foram. Pelo contrário, o sofrimento que o espírito de um suicida passa, vivencia, olha, tudo que a gente já leu, já teve de depoimento dos próprios espíritos nas sessões práticas mediúnicas, é, assim, indescritível, indescritível. Então, por isso é que precisamos buscar. Se nós não temos essa fé, nos é possível buscá-la, né? Na verdade, toda essa conjuntura que a humanidade está vivendo agora, nessa época de transição, de fato ela estava prevista,
pelo caminhar natural. Não é que Deus vai anular as próprias leis que ele criou, ou interferir na natureza ao ponto de contrariar as leis naturais. Não, é a lógica toda que a gente até ontem não sequer conseguia vislumbrar. Então, essa é a necessidade que todos nós temos, de nos alicerçar na fé. Porque quando planejamos a nossa reencarnação, nós estávamos cientes do que nos espera. Esse momento de transição vem sendo preparado, nós enquanto humanidade, estamos sendo preparados há muito tempo, não é de agora. Então, inclusive, né, amplamente noticiado por várias fontes fiéis aos princípios de Jesus, que muitos espíritos que estavam retidos em regiões umbralinas do baixo umbral estão tendo a sua última oportunidade na Terra, pela misericórdia divina, para despertar, né? Mas não só esses espíritos, assim, com afinidade com as trevas mesmo, reencarnaram, mas muitos mensageiros de Jesus, coordenados por Ismael, por outras entidades responsáveis pelos diversos regiões da Terra, que não reencarnaram só no Brasil, né? Onde Ismael é o responsável, mas em vários pontos do planeta, para nos ajudarem, para nos apoiarem nesse momento de transição que é crucial para todos nós. Então, nós vamos sim ver esse aumento de suicídios, de loucura, de uso de diversas substâncias, porque as pessoas que não estão ancoradas em algo mais sólido, mais consistente, elas buscam meios fictícios de se evadirem, né, dessas situações. Anestesiar, né, essas provas. Sim, sim. Então, quando ele fala que a confiança no futuro dá ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, gente, cada vírgula, cada ponto, cada letrinha do evangelho tem um propósito. Não é assim, sabe, aleatório. É por isso que também os espíritos nos recomendam que nós não abandonemos a leitura desse livro, o Evangelho. Até a sequência das lições foram pensadas, né? Então, quando eu digo que nós estamos sendo preparados há muito tempo, eu vou contar para vocês, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou deixar o André falar, porque senão eu disparo aqui, né? Tranquilo. E vou até amanhã. Justamente o que você falou, as pessoas hoje elas estão muito desligadas, vamos dizer assim, dessa parte religiosa. Eu converso com muitos adolescentes assim e consigo perceber até o não entendimento do que é Deus, às vezes tendo desprezo por um ser superior e isso tudo, né, essa falta que você falou, se a gente não ter aonde agarrar, isso acaba levando a pessoa ela não tem o que fazer. Aí ela acaba passando, às vezes, o uso de drogas,
principalmente essa moçada nova, né? Vamos dizer assim, que não tem esse estudo, eles não tentam se apegar numa fé. Porque, igual você falou, a gente tem o estudo, a gente tem como, é através dos livros, tem tantas obras aí para a gente poder estar entendendo, vamos dizer assim, a real de tudo que está acontecendo aqui na Terra, a real do sentido da nossa vida realmente. Assim, se as pessoas conseguissem um pouco, ler um pouco mais a doutrina, ler um pouco mais os livros para ter esse entendimento, essas provas que, igual você falou, a gente vai ter essas provas, não é que a gente não vai ter nada. A gente vai ter mais ferramentas para conseguir passar por isso com mais suavidade, com mais leveza, né? E ter mais aceitação sobre o que pode vir aí, ou às vezes uma doença, alguma coisa de um ente querido, ou até nosso mesmo, para não chegar a esse ponto, que as pessoas às vezes chegam e está acontecendo tanto hoje, que é o suicídio. Pessoas ficam loucas, pessoas se matam, matam um ao outro, e às vezes tudo por causa disso, por causa da falta dessa fé. Porque hoje em dia as pessoas tratam o ser humano como aquilo, não tem aquele carinho mais ou aquele afeto pela pessoa. Então, isso tudo é falta de fé. Isso tudo é falta do amor ao próximo, da empatia pelo próximo, né? E se a gente não agarrar numa fé e não ter ela ali concreta ali com a gente, acaba ficando solto mesmo. A gente se solta, a gente se perde e quando a gente vê, a gente está muito fundo, né? E para voltar não é tão fácil, porque aí já Não, a parte de obsessores, já junta a parte daquela sintonia que você está ligada, porque a a pessoa, quando ela está sintonia. depressiva, ela sintoniza muito, vamos dizer assim, a sintonia é muito baixa, vamos dizer assim. Uhum. Então, ela não consegue por ela própria. E aí, junta ainda aquela sintonia das pessoas que ela atrai, às vezes, inconscientemente, na maioria das vezes. Ela atrai aqueles espíritos que ali ficam, e aí, para sair realmente só com ajuda. Não tem jeito. Tem uma amiga minha psicóloga que ela fala que às vezes a pessoa está tão ruim que ela pede para ela tomar um remédio, para ela tentar começar a conversar com ela, para ela tentar entender alguma coisa. Para você ver o grau que a Sim. pessoa está, entendeu? De depressão. Ela Uhum. não consegue nem conversar. Então ela precisa tomar um remédio primeiro, para depois ela conseguir conversar com a pessoa, tentar Uhum. explicar o que está acontecendo. Então, isso aí, assim, pode falar. Não, André, Não, pode continue, depois eu falar. falo. Você ia falar alguma coisa, comentar alguma coisa aí? É sobre os remédios. É que, às vezes, chega a uma situação em que é preciso lançar mão do remédio, porque o organismo ele precisa daquela química, porque ele está desequilibrado. Então, as reações químicas do organismo descompensam. E depois da avaliação médica e psicológica, é claro, né? Nunca por conta Nunca, própria, nunca. claro. Mas quando há assim, uma situação grave, às vezes é preciso lançar a mão, porque a pessoa não dá conta, como você falou. E Também. ela permanecendo naquele estado, ela vai, assim, pode-se dizer, ladeira abaixo, Ladeira abaixo, né? justamente. A pessoa não consegue voltar mais sozinha. Tem que ter a ajuda do remédio, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque assim, ela entra num buraco tão Isso. fundo que para voltar é muito difícil. É um processo E muito lento. Porque ninguém entra aí também nesse precisa processo. ir. Porque também, mesmo para entrar, ninguém entra de uma vez também num buraco. É um processo Não. lento também, É, é, entendeu? O processo isso. ela vai A aos própria poucos também. obsessão, né? Ela é A aos própria poucos, ela é sutil. obsessão, ela não começa assim, da noite para o dia o espírito se apropria da sua vontade, não. É que eles, inteligentemente, costumam trabalhar com as nossas fraquezas. Isso. A Nossas nossa invigilância fraquezas. deixa fácil para isso acontecer. Por isso que Então, é eles importante. exploram as nossas fraquezas na nossa invigilância. Aquele minuto de bobeira que você fala o que não deve, você faz o que não deve. O que é? A invigilância. Mas por quê? Porque eles exploram o que a gente tem ali de calcanhar de Aquiles, Justo. aquelas fraquezas, né? Aquelas imperfeições mais escondidinhas, às vezes, Só né? cada um ali Mas sabe o eles que é. vão lentamente se
aproximando, explorando os nossos momentos de invigilância, até se instalar uma obsessão mais grave. Pesada, grave, que aí para tirar, assim, para fazer esse processo também de desligamento é muito difícil também. Porque. É muito difícil, sabe? É muito difícil mesmo, porque nos falta a força de vontade para corrigir-nos a nós mesmos. É. Então a gente, tipo assim, dá passe livre para a ação dos obsessores, né? Isso. E aí, depois de instalada a obsessão, eles têm o controle mesmo. Então, o que a gente precisa é entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. Não adianta a gente ficar nessa infantilidade, ficar culpando os espíritos por tudo que nos acontece, porque isso é infantil nessa altura do campeonato. A gente precisa assumir que nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós estamos aqui, espíritos imperfeitos, para progredir, para aprender, e temos incontáveis amigos dispostos a nos ajudar, nos incentivar, nos aconselhar, mas é preciso que a gente queira. A vontade é determinante, porque eles não vão nos atropelar, não vão ferir o nosso livre-arbítrio. Então, é igual aquela mãe. Meu filho, olha, você não deve fazer isso assim, não, porque pode acontecer isso, isso e isso. Ah, então tá, mãe. Sai ali fora no portão. Mãe, né? Sabe de nada. Hoje em dia é tudo diferente, não é isso? Aí vai com o livre-arbítrio que tem e faz caca. Justamente. Os espíritos que planejaram, junto com a gente, a nossa reencarnação, que endossaram a nossa reencarnação, pediram por nós, junto à espiritualidade superior, confiando na gente. A gente faz eles passarem um carão, né? Bem isso, né? Faz Porque passar a gente vergonha. faz igual a criança. A criança, não ouve minha mãe nada, né? Então é isso. Eu estou dando um exemplo assim, bem simples, mas é isso que a gente faz, porque a gente ainda é bastante infantil, né? Nós temos esses obsessores de plantão? Temos, mas nós temos os nossos amigos espirituais. Nós não estamos sozinhos, ao Léo, a Deus dará. Não, né? Então, vamos lançar a mão das ferramentas que possam nos fortalecer. Vamos buscar, vamos sair da preguiça, sair da poltrona, gente. É isso que a gente tem que fazer. Não nos falta ajuda, nunca faltou. Quantos missionários já vieram, além do próprio Jesus, né? Para nos guiar agora, nos violentar o nosso livre-arbítrio, isso não vai acontecer. Não vai, sabe? Porque aí a gente está querendo terceirizar, que o outro faça pela gente. E isso não existe. Não existe, definitivamente. A nossa responsabilidade é nossa. Não adianta querer culpar mãe, pai, sabe? Se não tivermos uma boa orientação na infância, isso é lá com os pais. Quem errou, errou e vai se haver com a própria consciência e vai responder por isso. Mas imagina por isso se a gente pode seguir o mesmo passo, né? A gente tem que tentar, porque assim, eu acho que todo mundo sabe o que é certo e errado. Não tem mais assim
ninguém é tão ingênuo hoje em dia para falar que eu fiz isso porque meu pai e minha mãe faziam. Não. O que eles podem te dar, eles te deram de educação. O limite deles é aquilo. Agora, você tem que tentar seguir e tentar ampliar, vamos dizer assim, o que eles te passaram, né? Mas não pro errado, porque também tem, às vezes, pais que acabam ensinando as coisas não muito certas para os filhos. E acaba você distinguir ali o que é certo e o que é errado, porque não tem ninguém que é tão leigo assim. E tentar fazer o mais possível. Porque, assim, e é como eu estou falando, a gente não está sozinho, isso, André. Ao então, longo da nossa vida inteirinha. Que é melhor que nosso anjo da guarda, ele nunca abandona. É assim, quando a gente faz nossas escolhas que não são as corretas, ele fica ali quietinho, do nosso lado, mas quietinho, não pode fazer nada. Mas quando a gente se propõe a fazer uma coisa que é o certo, que vamos dizer assim, que é de acordo com os ensinamentos do Cristo, eles estão ali para ajudar, eles estão ali para amparar. Então, igual você falou, ninguém está sozinho. Eles estão ali sempre para a gente, depende só da gente querer ou não. Então, como já está ficando assim meio apertado o nosso tempo, Tá, falando então do nosso preparo para essa situação que estamos vivendo na presente encarnação, e por que é importante a gente se ancorar, se alicerçar, eu trago aqui a Gênese, né, uma obra básica, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para ilustrar como Deus, na sua misericórdia infinita, primeiro, está na administração de tudo, através de seus mensageiros, seus auxiliares, e outra coisa, não nos colocou numa situação sem que estivéssemos preparados. Vem nos preparando ao longo de muito tempo, através desses mensageiros. Então, só para ilustrar, não dá para ler tudo, mas assim, fica aqui a dica na Gênese, no capítulo 18, o título é São Chegados os Tempos. Então, eu peguei aqui dois trechinhos só. Lá no item 6, fala o seguinte: nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, está se referindo à humanidade e à Terra, de uma renovação limitada a certa região ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Esse é um trecho. Mas não é, ele tem mais coisas aqui, mas eu vou pular lá para o 7 para ler só um trechinho do item 7. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo dos desastres morais também, né? E que eles serão passageiros, mas necessários para que o progresso se concretize. Os cataclismos gerais foram consequência do estado da formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Tá? Lá na Gênese, capítulo 18, vale a pena, quem tiver oportunidade, ler todo o capítulo, porque ele vai tratar do momento da transição planetária.
e por que que não é predição, entre aspas, mas um efeito lógico e racional, consequência natural da lei de progresso. E agora, eu vou ler aqui um trecho do livro que eu falei, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo espírito Humberto de Campos, e psicografia do Chico também. Aqui nesse livro, ele conta a história do Brasil do ponto de vista espiritual. E nesse capítulo que eu vou ler esse trecho, ele está falando dos espíritos que foram preparados para vir reencarnarem na Terra para ajudar esse momento de transição do planeta, da humanidade. Então, aqui é uma fala de Ismael, o governador espiritual do Brasil, né? Irmãos, ele estava falando com aquela pleiade de espíritos ali, missionários que estavam se preparando para vir. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Esse livro foi escrito no século passado ainda, né, gente? Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, que é esse que a gente está. Dentro dos imperativos das transições necessárias que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Passe mistério, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Toda dor, toda dificuldade que nós passamos, guardemos a convicção que não estamos sozinhos. Deus e Jesus nunca, nunca nos desamparam. Mas Deus é amor e também justiça. Nós somos espíritos imperfeitos. E a colheita que nós preparamos, né, não foi das melhores, porque permanecemos por muito tempo na ignorância e na fugiu a palavra. Rebeldia, é isso que eu queria dizer. Então, continuando. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos de seus destinos, né? Nós e os espíritos, todos que reencarnaram nessa época, estamos, sabe, num daqueles momentos mais delicados do ponto de vista espiritual. É o momento da nossa escolha, para que lado nós vamos, afinal, depois de tantos preparos, tantos missionários vindo para nos ajudar, né? Qual vai ser a nossa escolha? Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da Terra, não é só no Brasil, na Terra inteira, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências
se verificará no transcurso desses anos, esses 100 anos, né? A fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, prevista na lei e nos profetas, não se verificará, por enquanto, com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Então, não vou me alongar mais, não, né? Quem se interessar também, é desse livro que eu falei, lá no capítulo 22, o título é Bezerra de Menezes. Bezerra, foi um dos espíritos que reencarnaram no Brasil como missionário, né? Mas como ficou claro aqui, não foi só no Brasil que vieram os missionários. Como Allan Kardec reencarnou no século XIX, né? Então, ele está se referindo ao século XIX como o século de uma verdadeira renascença, que trouxe literalmente luzes para a humanidade, para preparar o século seguinte, os séculos seguintes, né? Nessa transição. Esses missionários nunca estiveram ausentes da Terra. Então, assim, nos atentemos. O que nós estamos armazenando, o que temos na nossa bagagem espiritual, porque nós estamos nesse momento aí muito importante para o nosso destino espiritual, né? Vamos nos ancorar, vamos procurar aquilo que nos traz benefícios reais e não passageiros, transitórios. Ninguém aqui está dizendo que a gente não deva progredir materialmente. Não é isso. É só uma questão de estabelecer prioridades. Valores, né? Valores. O que é mais importante? Gastar energia com alguma coisa que realmente agrega na vida. Porque às vezes as pessoas gastam tanta essa energia com coisa que às vezes não é uma coisa que vai agregar futuramente, espiritualmente para isso. Não vai colocar aquilo na bagagem. E assim, um último comentário que eu quero fazer é com relação à questão do suicídio, né? O suicídio não é só aquele que a pessoa vai lá, ingere um veneno, pula num lugar de águas profundas para se afogar, ou que dá um tiro na cabeça ou se enforca. Existe aquele suicídio a longo prazo, né? Aquela pessoa que só trabalha em excesso, além das forças, ela causa um desgaste no organismo importante, um desgaste também psíquico, que às vezes ela fica tão ali preocupada com aquilo e gasta noites, né? Ela não tem limites, né? Ela não tem limites. Então, assim, esses limites devem ser observados, né? O Livro dos Espíritos fala, né? Na lei do trabalho. Quanto a gente deve trabalhar? Até o limite das suas forças, respondem os espíritos, né? Então, assim, esse equilíbrio deve ser observado em tudo, né? E assim, a gente procurar se examinar com sinceridade, porque muita gente também, por exemplo, fala que quer acumular isso e aquilo para deixar para os filhos. Muitas vezes é uma questão mesmo de pessoal,
sabe? Então, às vezes o ser humano usa desculpas para as coisas. Então, é preciso que a gente se examine, até para prevenir a obsessão, né? Se eu sei que eu tenho um defeito e tudo, e cuido de me corrigir, eu vou tirando, assim, bastante espaço dos obsessores, né? O autoconhecimento, né, é uma coisa muito importante. A pessoa se conhecer, ela saber onde tem suas fraquezas, o que joga ela para baixo e tá. O autoconhecimento é a coisa, vamos dizer assim, um dos mais importantes a ser feito. É se conhecer e se vigiar, onde que dá ali o gatilho para a coisa vai dar errado. Exatamente. Então, tem muita coisa que a gente gostaria de falar, né, André? Mas a gente tem que ter disciplina, né? Os amigos espirituais têm compromissos, não estão aqui, assim, por nossa conta Deus dará, apenas, não. né? Então, me despeço, desejando uma boa noite a todos vocês, agradecendo a você, André, pela companhia, pela parceria, Eu que tá? agradeço. Muito Obrigado, obrigada. eu. Obrigado a todo mundo aí que participou, que teve aí a paciência de estar ouvindo. E é isso. Que essas palavras possam chegar na casa de cada um com uma luz, que as águas possam ser fluidificadas e que assim a gente consiga passar essas palavras, né? De esse tempo que a gente teve aqui agora, né? Que possa estender às casas, aos lares, aos familiares, todos aí que aqui estiveram com a gente. Isso é uma forma da gente se ancorar, estar em grupo, Amém. né? Buscando uma sintonia positiva, né? Então, assim, que Jesus continue nos amparando e iluminando, para a gente não se Com ferramenta. perder. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, também. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos. Que assim seja.